pessoal, eu sou a Raquel, eu sou espírita desde que eu nasci, isso foi há 35 anos, eu sou vegetariana há 23 anos e eu tenho vários animais aqui na minha fazenda. Para ser mais precisa, eu tenho 51 cães e 4 coelhos. É isso aí. Bem, eu vou falar hoje com vocês sobre um livro que eu li recentemente, As Aventuras de Pi, de Ian Martel. E esse livro aqui aborda vários temas. Eu escolhi 2 para falar com vocês hoje: Deus e a religião, que são temas muito fortes na trajetória de Pi. Bem, antes de falar das crenças de Pi, vou falar rapidamente sobre as minhas crenças. Eu acredito em Deus e também concordo com Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre bem-aventurados os que têm puro coração, diz assim: o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Eu também acredito que um ateu está mais perto de Deus do que um fanático. Pois bem, Pi, apesar de se definir ao mesmo tempo como hindu, cristão e muçulmano, não é fanático. Ele é um homem de bem, que foi testado em sua fé como Jó. Ele lutou e ele venceu. Pi perdeu tudo, as roupas, a família, mas ele ficou com Deus. Eu achei admirável a resistência de Pi. Ele vivenciou experiências de canibalismo, como vocês puderam ver em um outro vídeo meu, mas apesar de vivenciar essas experiências de canibalismo, ele não se tornou canibal. Ele não foi, por exemplo, igual a Hannibal Lecter, que após presenciar na infância a irmãzinha sendo devoradas por homens maus e alucinados pela fome, ele se tornou na fase adulta um psicopata canibal. Pi fez o que fez movido pelo instinto de sobrevivência. Ele se vê forçado a abandonar o vegetarianismo em sua luta para manter-se vivo, mas depois de ser resgatado, ele deixa tudo aquilo para trás e segue em frente. No capítulo 1 do livro, Pi, já na fase adulta, conta pra gente que após ser resgatado, ele concluiu o ensino médio, ele entrou para a Universidade de Toronto, onde fez 2 graduações e se formou com louvor. E ele afirma ainda: e eu teria ganhado a medalha acadêmica do governador-geral, o prêmio máximo da Universidade de Toronto para os cursos de graduação e que já foi entregue a um número considerável de canadenses ilustres, se não fosse por um garoto branco, comedor de carne, com um pescoço que mais parecia um tronco de árvore e um temperamento insuportavelmente animado. Nessa parte também, quando ele fala que o garoto era comedor de carne, ele diz isso em tom de crítica. Então nós podemos concluir por essa passagem que Pi, depois de passar por toda aquela experiência de canibalismo, voltou a ser vegetariano. Podemos também chegar à mesma conclusão quando no capítulo 90, Pi se encontra com o francês, cego. E esse náufrago está tão alucinado pela fome, está tão desesperado, sentindo tanta necessidade de comer qualquer coisa, que ele começa a conversar com Pi, eles vão falando sobre comidas. E esse náufrago conta para ele que na fome atual em que ele se encontra, ele poderia comer até mesmo tripas, ele poderia comer qualquer parte de qualquer animal vivo que pintasse na frente dele. E então ele sugere para Pi, nessa conversa que eles estão tendo sobre comidas que eles gostariam de comer naquele momento, o náufrago sugere a Pi comer uma língua de boi cozida com molho de mostarda. E Pi replica: mas isso não parece vegetariano. Então, por essa frase, é possível nós concluirmos que Pi, mesmo comendo carne, mesmo tendo passado pelas experiências de canibalismo, dentro dele, ele nunca deixou de ser vegetariano. Ele fez o que fez movido pela necessidade, ele não tinha outra opção. Ele precisava comer para se manter vivo, comer o que pintasse na frente dele. Mas, como eu ia dizendo, Pi é um exemplo para nós, porque apesar de viver o que ele viveu, ele conseguiu seguir a sua vida e tornou-se o que pode se chamar como um homem aparentemente normal. No capítulo 30 do livro, pelos olhos do narrador, nós podemos ver que Pi é casado, que ele tem um filho e uma filha, e tem inclusive um gato e um cachorrinho. Nada parece indicar que ele não tenha se tornado um homem bom. Triste e melancólico, talvez, como ele mesmo se define na abertura do livro, mas não um homem mau.
A minha teoria é que isso apenas foi possível graças à presença de Deus na vida de Pi. No capítulo 16, Pi faz uma das mais belas reflexões do livro. Ele diz: muita gente parece perder Deus ao longo da vida. Não foi o meu caso. Mais adiante, no mesmo capítulo, ele ainda diz: a vida toda sempre fui hindu. No capítulo 17, Pi começa a nos falar sobre as experiências religiosas que ele teve. Ele nos conta que tinha 14 anos e era um hindu satisfeito da vida, de férias, quando conheceu Jesus Cristo. E ele ficou fascinado pela humanidade de Jesus. Eu achei muito verdadeira, profunda e até engraçada a maneira como Pi define o cristianismo, que aqui neste livro é apresentado como um sinônimo do catolicismo, apesar de nós sabermos que existem outras religiões cristãs também, como por exemplo o protestantismo e o espiritismo. Sobre o cristianismo, Pi diz: sabia muito pouco sobre essa religião. Ela tinha fama de ter poucos deuses e muita violência, mas boas escolas. Como eu disse na minha apresentação, eu sou espírita, e apesar da resistência dos católicos e dos protestantes em admitir isso, os espíritas também se consideram cristãos, mas de uma outra maneira. Eu, porém, sempre tive muita dificuldade em entender certos lados, especialmente do catolicismo, quando ele diz, por exemplo, que Deus e Jesus são a mesma pessoa. E eu nunca entendi isso direito, e eu finalmente fui compreender melhor isso aqui nesse livro, As Aventuras de Pi, quando Pi nos diz. Ainda no capítulo 17, ele faz a seguinte reflexão sobre Jesus: mas a divindade não pode ser destruída pela morte. Esse Deus cristão errou deixando seu avatar morrer. Então era um avatar. Jesus era um avatar de Deus. Apesar de eu não concordar com essa teoria, porque no espiritismo a gente aprende as coisas de uma outra maneira, essa teoria de que Jesus seria o avatar de Deus me fez entender muitas coisas de um jeito que eu não entendia antes a respeito do catolicismo. Um ano depois de ter se tornado cristão, Pi se tornou muçulmano. Isso aconteceu no capítulo 18. Vejam só como ele define a religião muçulmana. O Islã tinha uma fama pior que a do cristianismo. Menos deuses ainda, mais violência, e eu nunca tinha ouvido ninguém elogiar escolas muçulmanas. A princípio, me surpreendi quando Pi descreveu as religiões cristã e muçulmana como sendo violentas, mas depois, dando analisada, não tem como eu discordar dele. Basta, por exemplo, nós olharmos a história da humanidade. Os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores em eventos como, por exemplo, as cruzadas e a Inquisição. E agora, no século XXI, não tem como a gente não ficar horrorizado com os atentados terroristas cometidos pelo Estado Islâmico. Então, sim, de fato, a religião cristã e a religião muçulmana são violentas. Em oposição a elas, Pi nos apresenta a religião hindu, que eu nunca tinha parado para pensar, mas pelo jeito parece que é uma religião muito pacífica, e eu fiquei até com vontade de conhecer um pouco mais sobre essa religião. E isso me fez pensar muito. As religiões cristã e muçulmana, ambas, produzem fanáticos religiosos capazes de matar em nome de Deus. Mas eu nunca ouvi falar de um fanático hindu matando em nome dos deuses deles. Isso me deixou até curiosa para conhecer um pouco mais sobre a religião hindu, que é apresentada como uma religião muito pacífica do ponto de vista de Pi. Na adolescência, as religiões exercem um tal fascínio sobre Pi que ele se vê fazendo pedidos extravagantes para o pai dele, coisas que um adolescente normal jamais pediria, como por exemplo um tapete de orações. Mas é isso que faz com que ele permaneça vivo. Pi sobrevive 227 dias em alto mar, e isso deveu principalmente ao fato de ele estabelecer rotinas diárias que o mantinham ocupado, e isso incluía inclusive realizar as suas orações 3 vezes ao dia. No bote, no meio do oceano e nas horas de aperto, Pi exclamava: Jesus, Maria, Maomé e Vishnu. Ele pedia a ajuda de todos. Enfim, Pi não via problema algum em ter 3 religiões diferentes. Ele considerava isso como formas diferentes de amar a Deus.
E foi isso que ele disse quando ele foi confrontado por 3 religiosos de 3 religiões diferentes, quando um dia todos eles se encontraram juntos. Eles não admitiam a possibilidade de Pi seguir as 3 religiões com o mesmo ardor. E um deles chega até a provocá-lo, falando para o pai do Pi: mas ele não pode ser hindu, cristão e muçulmano. É impossível, ele precisa escolher. E aí então, diante de tanta pressão, o Pi é obrigado a dar uma resposta. E ele fala assim: Bapu Gandhi disse: todas as religiões são verdadeiras. Eu só quero amar a Deus. Então, para Pi, todas as religiões possuem uma parte da verdade. Nenhuma delas está sozinha com toda a verdade. E eu também concordo com ele. Eu também não vejo problema nenhum em Pi ter 3 religiões. Ele não estava vivendo uma fase, ele realmente se sentia bem expressando sua devoção a Deus de formas diferentes. E ele faz isso de uma forma saudável e sem extremismos. No capítulo 15, pelos olhos do narrador, é possível ver que quando ele entra na casa de Pi, ele a descreve como sendo um verdadeiro templo, porque por toda parte há todo tipo de itens decorativos, imagens, crucifixos de Jesus, tapetes de orações, quadros de Ganesha e Krishna, imagens de Nossa Senhora de Guadalupe, a Bíblia, enfim, é uma mistura de religiões por toda parte. São diversas representações concretas das 3 religiões às quais ele é devotado. Para mim, tudo isso ilustra como são sérias e profundas as convicções religiosas de Pi.